Olá, ouvintes do podcast do Beni Rubi. A história que vamos escutar aqui hoje é muito inspiradora, mas também desafiadora. É sobre uma mulher que enfrentou vários desafios e construiu seu império com suas próprias mãos. Mas antes quero agradecer os nossos patrocinadores, Casa de Pães e Bolos, Estela Lima e Universo Verde Decorações. Uma mulher que começou vendendo roupa de porta em porta e enfrentou muitos julgamentos e muitos desafios, mas nunca parou. Nem mesmo na pandemia, enquanto o mundo se fechava, ela abriu portas para o seu negócio e se conectou com o mundo e foi a primeira em Bragança Paulista a fazer live shop. Hoje ela é referência nesse assunto aqui na cidade e é com muita alegria que eu a convido para conversar com a gente. Ela acredita que empreender é persistir e nunca se distrair. Muito bem-vinda, Nilza! Muito obrigada, Jamile, pelo convite. É sempre muito bom poder compartilhar, né? Porque às vezes as pessoas acabam de conhecer ou vêm à loja agora e acham que a sua história partiu de hoje. E não, né? A história vem lá de trás. Nilza, eu tive a oportunidade de escutar sua palestra sobre sua história, né? E por isso convidei você para vir aqui para o podcast, né? Como é inspiradora, então eu faço questão que você conte aqui com todos os detalhes pra gente, para que as pessoas também possam se inspirar em você, porque como você mesma diz, né? E o empreendedorismo é muito sobre persistência, né? Muito. Então começa se apresentando, por favor. Vamos lá, meu nome é Nilza, tenho 47 anos, sou mãe de 3 filhos. E comecei a empreender assim que eu me casei, aos 15 anos, grávida. Ali eu descobri que eu precisava fazer alguma coisa, que eu precisava ajudar meu marido de alguma forma, né, para poder manter o dia a dia ali mesmo. Minha mãe era sacoleira, então assim que eu me casei eu falei, vou fazer a mesma coisa, vou, né, vender algumas coisas para poder ajudar ali no leite de cada dia em casa ali. E aí eu não parei mais. Mesmo sem zero investimento, porque não se tinha dinheiro, né? Hoje não tem mais, mas antigamente, quem aí é da minha época, dos meus 47 anos, passava o homem do Rio de Janeiro para deixar lingerie para você vender. Passava o homem da rifa, deixava a rifa do perfume para você vender. Passava a semijoia, deixava a semijoia. Eu pegava tudo que passasse na minha porta, sem precisar de investimento, eu tinha em casa. Tudo que você pensasse que eu pudesse vender, catálogo todos eles, Hermes, Demilos, todos os catálogos que existiam na época, eu tinha para vender. Então, zero investimento, mas eu conseguia ali manter o perfume, o creme, aquilo, né, as coisas diárias que nós mulheres precisamos e nem sempre é possível ter, tem outras prioridades. Então, com as minhas vendas, eu conseguia. Eu ia comprar o tênis da criança que estava precisando, o uniforme do outro, enfim, ajudar na renda familiar ali, sem ter que investir. Ô Nilza, e você saía de porta em porta ou você vendia só para conhecidos? Eu saía de porta em porta. Batia na porta, colocava as 2 crianças no carrinho, porque eu tive um bebê. Em seguida, eu engravidei de outro. Então, eles são quase gêmeos, é pouquíssima diferença entre os 2. Eu colocava os 2 no carrinho, a sacola, e ia de porta em porta. Uma avisava a outra, né? Vai na casa da minha amiga. Eu ia de carrinho. Carrinho de bebê, tá? Né? Carro de dirigir, não. Tudo andando a pé. A pé. E assim foi, aumentando as minhas clientes. E a maioria delas eram já mulheres dona de casa mesmo, né? Que ficavam em casa, cuidando da casa. Então, eu conseguia fazer esses atendimentos durante o dia. Meu marido saía cedo para trabalhar. Eu arrumava a casa, deixava as coisas prontas, colocava os 2 no carrinho. Vamos passear com a mãe. E bora. Ia, passava tardes e tardes. E quando que foi o seu segundo passo aí de crescimento nessa jornada? Nesse período, né, os meninos estavam aí, foram uns 10 anos que eu fiquei de sacola, de porta em porta, comecei a atender algumas escolas, comecei a ter contatos, quando eu coloquei as crianças na escola, rapidamente eu já entrei dentro dela. Então, já comecei a atender uma escola, mandava eu para outra. Aí, depois de 10 anos, eu engravidei de novo. Quando eu engravidei, depois de 10 anos, o meu marido falou assim, poxa, é o nosso último filho, né? Eu acho que agora a gente podia dedicar esse tempo para ele, porque a gente não vai ter mais. Né? Vamos acalmar um pouco, fica um pouco com... Tá bom. Eu fiquei 2 anos. Mas assim, 1 ano depois eu já estava pirando. Para mim, assim, Jamile, você ter que pedir era muito ruim. Mesmo ele me dando acesso, cartão, ou senha, ou dinheiro da semana dele sempre veio para minha mão. Meu marido é desses. Tá aqui, o salário tá aqui. O que a gente vai pagar, o que a gente vai fazer? Sempre teve o meu comando.
Nunca me faltou nada, nunca me negou nada. Mas nós, mulheres, queremos mais. A gente quer uma calça, a gente quer duas. A gente precisa de um perfume, a gente quer dois. Sim. Sempre quer mais, né? Então, o fato de ter que pedir, pra mim, era doloroso. Era doloroso. E aí eu falei pra ele, olha, não tá dando mais pra mim. Eu não nasci pra ficar em casa. Eu não nasci pra ser do lar e ficar cuidando de filho. Eu quero voltar a vender as minhas coisas. Ele, tá bom, o Ícaro já tá com 2 aninhos, né? Então volta. Aí eu pedi R$2.000 emprestado pra ele. R$2.000. Catei um carrinho de feira, o ônibus aqui em Bragança e fui pra São Paulo. Sozinha, com a cara, a coragem. Foi para o Brás. Fui pro Brás. Nem sabe, caí de paraquedas lá no meio, lá, porque fazia muitos anos que eu não ia, né? E eu tinha ido em outras situações. E ali eu comecei. Quando eu comecei a descobrir o poder daquele lugar, porque o Brás tem um poder, assim, que quando você descobre é um mundo, né? É um mundo. Eu falei, agora ninguém me para. E comecei indo desse jeito, com os R$2.000 dele, fui, comprei, voltei, vendi. Na semana seguinte, eu fui lá e paguei os 2.000 para ele. Na semana seguinte? Na semana seguinte, ele falou assim para mim, mas já desistiu? Eu falei, não, só tô te pagando. Ele, mas você não vai continuar? Vou, tá aqui, esse é o seu dinheiro. Eu já tenho dinheiro para reinvestir, eu já continuo. Tem certeza? Pode? Não, tá aqui, emprestei, tá emprestado, é emprestado. Não parei mais, Jamile. Aí foi, eu ia indo, né? Toda semana, devagarinho, comprando o que servia. Era um carrinho de feira mesmo, aquele carrinho de feira de paninho, Sim. Pequenininho, né? Eu fui indo. Você já tinha clientela, né? Eu já tinha algumas clientes, fui aumentando as clientes de escola, porque daí eu descobri a fonte, né, que escola também tem as professoras que eu tenho, assim, uma mais maravilhosa que a outra. Eu tenho professoras de anos, de 20, 30 anos que compram de mim. Uhum. Então já foi a mãe, a avó, tá a filha, tá a neta. E aí, Jamile, ali, parecia que o bichinho tinha me picado. E eu só falava assim pra mim, agora eu não paro mais. Eu não vou parar mais. Qual que é o sentimento que você tinha, assim, você falou muito, assim, dessa questão da sua liberdade financeira e de não gostar de pedir, mas fora isso, qual o sentimento que você tem com a venda, com o processo com os seus clientes? Que tipo de prazer que te traz? Eu adoro me comunicar. Eu gosto de ter esse relacionamento, né, o conversar, o trazer a pessoa para você. Né? Não, eu falo que a venda é a consequência, Jamile. O meu ponto principal, eu vejo toda a minha história, de toda a minha trajetória hoje, não era só sobre a venda. Sempre foi a história. Sempre foi a atenção que eu dei para os meus clientes. Sempre foi a forma que eu abordei isso. Óbvio, uma mulher, uma menina, com 2 crianças num carrinho, vendendo algum produto, óbvio que as pessoas vão te receber. Né? Claro que vão te receber. Então, assim, nunca foi só sobre vender. Sempre foi sobre construir isso. Então, a relação era muito maior. A venda era consequência. Então, depois de uma tarde tomando café e conversando com as crianças e batendo papo e dando atenção para a avó e dando atenção para... A venda acontecia. Então, nunca foi só sobre vender. O vender sempre foi a consequência. E eu fui cada vez mais entendendo isso. Não é você querer vender. É a forma com que você vende. Sim. Então, aquilo foi me conquistando de uma forma que eu sabia o que eu queria. Eu não vou parar mais. É isso que eu quero. Só que o meu marido começou no comércio, né? Ele trabalhou quase 20 anos no comércio, saiu e foi abrir o negócio dele. Que foi esses 2 anos que eu parei. Ele não deu conta. Ele falou, eu é que não nasci para lidar com o público. Eu não quero, eu gosto mesmo, ele gosta do online, né? Quando ele falou para mim, eu falei assim, então agora é minha vez. Falei, agora é minha vez. Deixa eu enfrentar isso. Eu quero conhecer esse lado do comércio. Eu quero ter as minhas descobertas. Falei, você conquistou os sonhos. Eu vivi todos os sonhos com ele. Ele foi um homem maravilhoso nas conquistas, na corrida, para ter a nossa casa, para ter tudo que né, os nossos filhos precisassem. Mas eu falei para ele que eu precisava ter os meus sonhos. Eu não queria só viver à sombra dos sonhos dele. Eu queria ter as minhas realizações. Não era só sobre o financeiro, só sobre ter. Era a sensação de conquistar.
Nunca é, né? E da gente se sentir útil também, não é? Exatamente. É você conquistar, você ganhou, você, né? Você comprar o teu carro, você comprar o teu perfume, você comprar um presente pro teu filho, ou mesmo pra tua casa, pro teu marido, são as suas conquistas. Não é só sobre você ser o seu ou ser o dele. Uhum. Mas pra mim era a minha conquista. Eu queria ter o meu sucesso. Falar, deixa eu viver o meu sucesso. Ele, tá bom, pode ir. E eu continuei de carrinho, ia de ônibus daqui de Bragança, eu saía daqui às 4h30 da manhã, ia até o ponto de ônibus, pegava o ônibus, ia pra rodoviária, na rodoviária eu pegava um circular, do circular eu caía no meio do Brás. Cada vez que eu caía no meio do Brás, eu mudava de ponto. Eu fiz amizade com as cobradoras de ônibus, né? Aí eu falava, onde você acha que eu desço hoje? Daí ela falava pra mim, desce aqui. Então tá bom, hoje eu vou descer aqui. Aí eu descia. Na outra semana eu descia em outro lugar. Assim eu fui conhecendo e entendendo como é que funciona aquilo. Eu fui mudando, né, e apostando, e investindo. Mas aí a coisa foi ficando pesada. Eu imagino que o carrinho foi ficando Foi pequeno. ficando pequeno, eu fui comprando cada vez um carrinho maior. Cada vez um carrinho maior. E os desafios no Brás são muitos, né? O medo, porque sim, é perigoso. Se você não souber e não conhecer aquilo, ele é muito perigoso. Você sozinho, eu sempre estava sozinha. Você está sempre com dinheiro, mesmo que fosse pouco, aquilo era o meu muito. Sim. O pouco era o meu muito. Então, se aquilo, né, se eu fosse roubada, aquilo ia me causar um prejuízo grande. E os desafios de você saber comprar. Então, você tinha que ter, assim, uma antena o tempo inteiro. Então, eu saía daqui com foco e eu só voltava a hora que eu tivesse com isso alcançado. Eu sabia o que eu queria comprar, a quantidade que eu queria comprar, para quem eu queria vender. Chegava no final do dia, carrinho pesado, ia subir no circular, que isso é uma das, que eu falo que é das piores, mas eu construí ela de novo. Porque o desafio que eu tive nesse dia, que foi com o maior carrinho que eu já carreguei na minha história de Brás, com chuva, sozinha, 5 horas da tarde, aquilo já tá umbreu, não tem mais ninguém pra rua, começa já a ficar, todo mundo dentro dos ônibus. Parei no ponto de ônibus, passou um carro e me molhou. Falei, hoje o senhor tá testando, eu conversando sempre com Deus. Hoje o senhor tá testando, o senhor tá querendo, olha, pelo amor de Deus, o senhor me trouxe até aqui, agora eu preciso ir embora. Dei sinal pro ônibus, o ônibus não parou. Já tava lotado. Que hora que ele sai, né, com os funcionários do Brás, lotado. Falei, pronto, agora eu vou ficar sozinha com esse carrinho desse tamanho aqui no meio do Brás. Não tem dinheiro pra ir pra hotel, pra pegar táxi. Esquece, filha, é contadinho. É contadinho. É comer o salgado de R$1 na hora do almoço, o suco da máquina e viver o dia. Eu sentei aquele dia na beira da calçada. E aí eu chorei. Aí eu falei, não, Deus, não, eu não vou desistir. O senhor me trouxe até aqui. O senhor vai me levar pra minha casa. Eu tô com esse carrinho, eu estou sozinha, o senhor vai me levar pra casa. Dei sinal pro ônibus, o ônibus parou. Mais uma vez um teste. Ninguém, o ônibus lotado, ninguém desceu me ajudar a subir aquele carrinho. Foi Deus, porque minha filha é impossível carregar um carrinho daquele. E você magrinha desse jeito, hein, gente? Ela Exatamente. Aí eu falava pra Deus, falei, tá bom, mais uma, vamos lá. Tô quase. Subi no ônibus, consegui pôr o carrinho. Eu usei a plataforma dos cadeirantes, sabe? E aí peguei por baixo, na força de Deus. Fui embora, desci de novo do ônibus, peguei outro ônibus. Quando eu cheguei aqui, na rodoviária, primeiro que eu vim chorando de lá aqui, né? Porque aquele dia tinha sido assim, aconteceu tudo pra eu desistir. Foi só prova, né? Foi aquele dia, eu falo que foi assim, qualquer uma naquele dia teria desistido. Foi muito desafiador. Da hora que eu saí da minha casa até esse momento, a maioria teria desistido. Quando eu cheguei, desci do ônibus, o motorista do ônibus falou assim pra mim, menina, como é que você trouxe? Como é que você trouxe tudo isso? Eu falo, não sei te dizer. Não sei te dizer. Liguei pro fui no orelhão, que não tinha celular. Fui no orelhão, liguei pro meu marido e avisei ele que eu tinha chego. E ele foi me buscar. A hora que meu marido olhou, ele falou assim, você trouxe isso tudo sozinha? Eu falei, trouxe. E a resposta de Deus é muito rápida, né? E ele falou assim pra mim, de hoje em diante, você não vai mais sozinha. Eu vou com você.
Falei, pronto. E aí ele entrou pro negócio. Aí ele entrou pro negócio. Aí ele, sem querer, ele escolheu ficar. Sem querer, ele escolheu ficar. E assim, era o empurrão que eu precisava. Era o empurrão que eu precisava. Porque sem carro, né? Sim. Sem carro, sozinha, você fica limitada. Você não consegue crescer sozinha. Te limita. Desse momento, passou uns 3 meses... Eu já tava, tem um salão de beleza que eu fazia o cabelo, essas coisas e tal, e ela já vendia algumas coisas pra mim. E cada vez eu ia levando lá. E eu ia levando mais. E eu ia levando mais. Daqui a pouco eu já tava com tudo que eu tinha na minha casa, eu tava dentro desse salão. E ela me falou, eu alugo um espaço pra você aqui, você fica aqui. Aí eu falei, eu consigo ficar meio período por conta das crianças, né, são 3. Eu ficava meio período lá e meio período com as crianças, depois levava pra escola. Indo pra São Paulo, do mesmo jeito. Mas começou a ficar muito pequeno. E as coisas começaram a ficar difíceis ali, sabe? Eu sou uma pessoa que se movimenta demais. Eu gosto de fazer eventos, eu gosto de... O evento que eu falo pra você dessa época era um café com as clientes. Mas era tudo fresquinho, bem arrumado, uma mesa posta. O simples, mas bem feito. Esse sempre foi meu propósito quanto à loja. A loja tinha 16 metros quadrados, era menor que essa sua sala aqui. A loja, mas ela tinha até o canto do café. Fiquei ali por 7 anos e pouco, nesse salão. Foi ótimo, foi uma época muito boa pra mim, né? Mas eu fui descobrindo que não me cabia mais. E a gente tem essa dificuldade de entender onde te cabe e onde não te cabe. A gente tem a dificuldade de, poxa, mas aqui tá tão tranquilo, né? Tá tranquilo. Você paga o seu aluguel, você, né? Tá tranquilo. O próximo passo sempre requer um esforço, né? Esforço e decisões, né? É. Você tem que tomar a decisão. Mas eu decidi que eu não ficaria nisso. Eu tinha outros planos. Eu queria crescer. Eu queria conquistar. Eu falava pro meu marido, eu falava assim, não é só sobre dinheiro, entenda, eu falava para ele. É sobre ter a minha conquista. Eu tenho um sonho e eu quero alcançar esse sonho. Eu quero alcançar esse sonho. E eu não estou fazendo nada demais, eu só estou correndo atrás dele. Eu só estou correndo atrás dele. Eu saí de dentro desse salão, a hora que eu subi a rua, que eu subia todos os dias para buscar as crianças da escola, eu dei de cara com a Dondoca. Uma casa super antiga. A hora que eu entrei dentro dela, tinha vários pedaços caindo. Antiga mesmo, né? Tanto que fazia muito tempo que ela estava para alugar. Ninguém queria o desafio. A hora que eu bati o olho, naquela hora que eu bati o olho para aquela casa, falei, já achei. No mesmo dia que eu decidi. Liguei pro meu marido e falei, já achei. O que você achou? Achei para onde eu vou mudar. Aonde que é? Sobe aqui, tá bom, tô subindo. A hora que ele entrou, já tava lá dentro. Você tá de brincadeira, né? Eu falei, não. Não tô. Vai ficar lindo, eu já sei exatamente como ela vai ficar. E eu já sabia. Eu já tinha ela pronta na minha cabeça. E ele encarou a obra com você? Encarou a obra comigo. A primeira pergunta que ele me fez. Tá, você vai ter que reformar. Você vai precisar contratar, porque você não consegue mais trabalhar sozinha. E você vai ter que encher essa loja aqui, dava 4 da minha. Eram 4 cômodos, a minha era um só, né? E ali eu comecei a descobrir minha força, porque aí eu falei pra ele, não, fique tranquilo, o caixa tá feito. Eu me preparei todos esses anos pra isso. Eu sabia onde eu queria chegar. Então, assim, eu falo que o dinheiro do nosso negócio, Jamile, não é nosso. Quando você entende isso, muda toda a sua história. Aquele dinheiro é para o seu crescimento, é para o crescimento da sua empresa, não é seu, não é para você pôr no bolso, para você comprar carro novo, para você sair para as festas, não. Você reinvestia sempre, né? Sempre. Ô, Nilza, e foi ali que nasceu a Dondoca ou a Dondoca já existia? Não, já existia. Você já chamava Dondoca? Já chamava Dondoca. Já chamava Dondoca. E a Dondoca veio porque eu tenho 2 irmãos, um mais velho e um mais novo, homens. E eu era toda frágil, né? Sempre fui muito magrinha, cheia de ficar doente, sabe? Aquela criança que só faltava quebrar, era eu. Não comia nada, cheia dos não me rele, não me toque. E aí os meus irmãos falavam, não mexa com essa Dondoquinha aí. Então eu falei, pronto, já sei o nome que eu vou colocar. E por isso eu coloquei o Dondoca. Na hora que me perguntaram, eu falei, vou ter que pôr um nome, né? Vou pôr o meu nome, então, o que me veio na cabeça naquele momento. E ali eu fiquei 7 anos até o desafio da mudança e ver o negócio crescer.
Mas se eu não tivesse me preparado financeiramente, isso não teria dado acontecido. passo, né? Não. Ou então você faz o que muita gente faz. Atropela tudo. Você já entra devendo. Você vai começar o negócio devendo. Esse nunca foi meu propósito. Eu sempre dei o passo do tamanho das minhas pernas. Eu nunca ultrapassei. Eu falava assim, eu entrei na Dondoca e falava assim, não, tá tudo bem. Tá aqui, ó, tá tudo pago, tá tudo... Se não der certo, tá tudo pago. Não tô devendo nada pra ninguém. Então, vamos ser que tá tudo bem. E você sabia vender muito bem, né? Falei, olha, se eu sabia vender lá, por que eu não vou saber vender aqui, né? Um ponto melhor, né? Um ponto melhor, um lugar meu, onde eu tinha o controle, né? Onde eu dava as ordens, onde eu podia fazer do jeito que eu quisesse. Ficou linda. Nós corremos quase 4 meses para a reforma. A dona do imóvel também super aceitou, porque ela não estava querendo mexer, fazer reforma, né? Então, ela aceitou o desafio de que eu fizesse a reforma, acreditou que aquilo daria certo, e deu certo, a gente fez tudo certinho, a loja ficou linda com uma proposta diferente, né? Eu não queria apenas uma loja, aquela que você passa e a porta está aberta e qualquer um passa, não. Tinha essa dificuldade ainda, que para algumas pessoas é dificuldade. Essa é a minha personalidade de loja. É atendimento personalizado, porta fechada. Você quer entrar, você quer fazer parte, toca a campainha que você vai entrar. Não é qualquer pessoa. É quase uma casa, né? É, qualquer pessoa. Falei, gente, a sensação que eu tenho é a mesma coisa de eu estar dentro da minha casa e qualquer pessoa entrar. Nas pessoas que vêm até mim, que vêm até a Reúna hoje, elas de alguma forma me viram. Alguma indicação elas tiveram. Ou assistiram algumas das lives. Quando eu conheci a sua loja Dondoca, foi num grupo também. Foi no grupo. Foi num grupo de network e aí que eu fui pra loja, porque realmente não era uma loja que você passa na porta e fala, vou entrar, né? Não, é fora do comércio, fora, né, não é numa rua movimentada, não tem uma porta de vidro, uma porta de aço para você entrar. Era um propósito diferente. Mas eu acreditava tanto naquilo, Jamile, que ninguém conseguia me falar o contrário. Muitas pessoas tentaram. Mas você tem certeza? O que você vai fazer numa casa lá fora do centro? Não passa ninguém lá. Eu falei, olha, é assim que eu quero. Esse é o meu perfil. Eu não quero diferente. Eu vou trabalhar dentro do perfil que eu acredito. E você também já tinha a sua base de clientes. Eu tinha as clientes que eu ia atrás, É. né? Eu sempre fui atrás das clientes. Então, assim, não me assustava. Não me assustava o fato de eu estar afastado num lugar diferente. Eu vou continuar fazendo meu trabalho. Eu vou até as clientes. Vou trazer as clientes para mim, né? Vou conseguir receber elas com mais atenção, com mais carinho, com mais qualidade, num espaço maior. E foi tiro certeiro. Foi tiro certeiro. Quando eu inaugurei aquela loja, eu olhava assim, eu já tinha ela perfeitamente na minha mente. Parecia que eu tinha uma foto na minha cabeça e a gente colocou ela em ação. E suas clientes foram todas, Nilza, assim, porque é desafiador, sim, você ter um ponto como esse. Exige Sempre. um esforço maior, né, de Existe. marketing, de comunicação, mas como você tem esse relacional seu, né, um ponto positivo, né? Sim. Foi um facilitador isso? Foi. Tem uma porcentagem que não vai. Existe essa porcentagem que não vai. Sempre tem. Mas eu vou te falar que a porcentagem do que não foi e para as que vieram depois, eu não senti. Sabe, não me deu um prejuízo financeiramente falando, não. Assim que a gente mudou, no primeiro mês, a gente já dobrou o faturamento. Maravilhoso. E detalhe, eu nem Instagram tinha direito nessa época. Eu postava uma vez no mês, de tanto uma comadre minha falar, ela mora fora do país, e aí ela falava assim pra mim, você não tem Instagram? Eu falo, o que é isso? Juro pra você. O que é isso, Instagram? Ai, você precisa, pra que eu preciso disso? Minha filha, eu preciso vender, eu preciso trabalhar, não tem tempo pra ficar. Que ano que foi isso, Nilza? 7 anos atrás, 99, acho que foi em 99, Tá. Nós estamos em... 2025, né? Não, então foi 2001. Tem 7, não, a Dondoca tem, eu fiquei 7 anos na Dondoca. Nesse ponto novo. Nesse ponto novo, então... De 7 em 7 sua vida muda. É verdade, tem 7 anos que nós fomos para Dondoca, então é mais recente. Mas eu não tinha
o Instagram na minha vida, a internet, o digital. Eu sou da época que o comércio eu ia até você e vender para você pessoalmente, ali de mão, de boca em boca. Aí veio outro desafio, né? Porque aí eu comecei a entender, quando a gente abriu esse Instagram, falei, gente, mas que estranho, eu não vou aparecer. Eu não vou mostrar de jeito nenhum, não vou falar com... Não, mas eu sempre fui magra, então eu aproveitava o corpo. As minhas fotos estão lá, tá? Se você pegar o meu Instagram lá embaixo, era do pescoço pra baixo. Eu lembro quando eu conhecia a Dondoca, ainda tinha algumas assim, Tem, né? não, e tem Você lá, tá lá. Do pescoço pra baixo. Falei assim, olha, eu tenho que vender a roupa. Eu achava que não tinha necessidade nenhuma de aparecer. Ainda tava naquela época de blogueira, que não aquelas é aparecer, coisas, né? Que não que é o relacional que você fazia no off, né? Exatamente. Mas foi desafiador, porque eu tinha, assim, um bloqueio. Falava, não, gente, não é possível que inventaram isso agora. Como assim? A venda sempre foi aqui, né? O que veio pra cá agora? O que eu fui fazer? Fui estudar. Eu fui estudar e entender essa mudança toda. Só que quando eu comecei a pensar, o que veio? Pandemia. 2 anos de loja. Eu tinha 2 anos. Um ano, não tinha completado 2 anos ainda de Dondoca. Veio a pandemia. Aquilo lá foi o desafio da vida. Eu falo que eu preciso gravar contando que é para eu gravar para os meus netos. Porque se um dia eles ouvirem falar, eles vão assim, a avó tá caduca. Ela nem sabe o que ela tá falando. Porque foi muito surreal o que a gente viveu, né? Sim. E quando eu começo a falar sobre pandemia, Jamile, eu já sempre deixo bem claro, eu não estou falando das dores. Todas nós tivemos percas e tivemos dores. Mas para mim, perder o meu negócio era tão doído quanto. Eu passei a vida construindo esse sonho. Eu passei a vida correndo de pedacinho em pedacinho para construir. Como é que eu ia embora, baixar a porta e sorrir? Eu cheguei em casa que eu não conseguia falar quando eu fechei aquela porta, de tanto que eu chorava. O meu filho, que estava estudando no Paraná, ele falava, ligava, né, por vídeo, falava, mãe, não foi só você, mãe, tá todo mundo fechando. Não, mas todo mundo não é eu, não posso aceitar. O meu filho mais velho falava, mãe, tá tudo bem, eu tô ganhando salário bom agora, a gente, né, eu ajudo vocês em casa. Tinha acabado de começar a trabalhar. Mãe, Paris parou, Nova York parou. Eu não moro em Paris, eu não moro em Nova York. Eu não sou todo mundo, né? Eu não né? sou todo mundo. Como toda boa mãe fala, né? Exatamente, você não é todo mundo. Naquele momento, quem não era todo mundo, era eu. E eu fui provar isso para eles. Eu não sou todo mundo e minha loja não vai ser mais uma a morrer. Não era só sobre a minha loja. Era um sonho de uma vida. Eu passei a vida correndo atrás de construir isso, para agora eu simplesmente aceitar. Não, me neguei. Chorei 3 dias. 3 dias eu chorei, fui pro quarto de um filho que não estava morando com a gente, né? Estava estudando. Falei, pronto, já deu sua cota. 3 dias, agora você trata de tomar uma atitude. Trata de fazer alguma coisa. Peguei o tal do celular, que eu não usava ele para nada, só para ligação. Comecei a pesquisar. O que fazer para vender na pandemia? Como vender na pandemia? Minha filha, era curso de 10, de 20, de 50, tudo que é curso que apareceu. Eu entrei dentro disso aqui de uma forma que, assim, foi meu divisor de águas. Porque eu não tinha relação nenhuma com o digital. Mas eu fui entender o que era aquilo e o que eu podia fazer para salvar o meu negócio. Eu fiquei ali uns 2, 3 dias fazendo curso. Acabava um, começava outro. Curso de 1 hora, de 2 horas. Eu entrei dentro do digital para entender. Quem que me apareceu? Gustavo Lima. Falei, nossa. Aí dentro de um desses cursos que eu estava fazendo, de uma mentora que ficou comigo por muitos anos, ela estava mostrando para nós do Japão, das live shop do Japão. Da China. Falei, nós vamos ter que fazer isso para sobreviver. Aí eu falei, então agora lascou mesmo, porque você tá doida? Como assim? Não, vou explicar para você, vou mostrar para vocês. Começou a mandar vídeos. Ela anunciou para nós, antes que aparecesse na TV, que ia ter o show do Gustavo Lima, em live. Que foi o primeiro também, né? Foi o primeiro. Eu lembro que eu entrei no quarto, meu marido já estava assistindo, o Ícaro estava atrás de mim, assim, eu falei, diz a minha mentora que eu vou fazer isso aí, só que em vez de eu cantar, que eu não canto nada, eu vou vender roupa. O meu marido falou assim, tá, tô falando sério. Ninguém deu bola pra mim, ninguém deu bola. Aí eu chamei o Ícaro, falei, amor,
a minha mentora tá falando que a gente vai ter que fazer live. Ele falou assim, então vamos. Nós vamos fazer live pra mãe não fechar a loja. Mãe, vamos, você consegue. Vamos fazer, eu vou com você. Então tá bom, então vamos fazer. Fiz o curso. De todos os cursos que eu peguei, o que eu fiz? Eu montei o meu. Porque assim, isso aqui eu gostava desse, aquilo lá eu gostava daquele, aquele lá eu gostava daquele, mas eu não achava um que me representasse. Eu falei, então peraí que eu vou construir o meu. Esse roteiro que eu montei, eu usei ele até pouco tempo atrás. É que hoje é tão automático, né? São 5 anos fazendo live no mesmo dia, no mesmo horário. Mas esse roteiro que eu montei, ele mudou minha vida. Ele mudou a minha vida. Eu marquei não fui eu que marquei. Quem marcou foi a minha mentora. Ela marcou do grupo todo, nós éramos 13. Seu dia é esse, porque todo mundo tinha que acompanhar. Então ela empurrava vocês. Porque nós tínhamos medo de não entrar ninguém, então pelo menos o grupo ia entrar, sim, entendeu? Cada uma faz num dia diferente, tá bom? Vamos lá. Avisei as amigas, os parentes, né? Ninguém entendendo muito o que era aquilo, como que era aquilo, né? Porque ninguém tinha visto ainda, sim, de venda. Organizamos tudo, preparamos cenário, tudo na gambiarra. Não tinha não essas coisas assim, filha, esquece, era tudo na gambiarra, na cadeira, em cima da cadeira, pregado no rodo, na vassoura. Preparamos tudo e fui para a primeira live. Eu falei, gente do céu, e se não entrar ninguém? É a maior preocupação, é a maior preocupação, né? E se não entrar ninguém? Aí o meu filho falou assim, mãe, para de se preocupar com isso. Se entrar uma pessoa, você não vai ter que fazer? Falei, vou. Você não vai fazer do mesmo jeito? Vou. Então pronto. Não interessa quantas pessoas vão ter. Você vai ter que fazer de qualquer jeito. Tá bom. Aí eu tava, daqui a pouco eu saía de novo, faltando uns 5 minutos pra começar. Ele, ai minha nossa, não vai entrar ninguém. Aí ele falou assim, peraí mãe, dá uma fita crepe aí pra mim. Ele veio aqui na fita crepe e tampou o número de pessoas. Pronto. Agora você não sabe quem vai entrar, quem não vai entrar. Você vai ter que fazer. Custe o que custar. Custe o que custar. Me deu um certo alívio aquela fita crepe ali, sabe? Porque você fica, né? A gente fica procurando validação, você fica na expectativa, você fica criando monstros, né, na cabeça. Minha filha, aquele negócio começou. Baixou um ser em mim que eu falo, meu Deus, a pessoa não mostrava o rosto. Eu me preparei, eu falo que todo preparo que você tem muda a sua vida e muda a sua história. São esses os caminhos. Porque assim, eu era uma negativa no digital. Eu não aparecia no digital. Eu não tinha comunicação nenhuma com o digital. O que eu fui fazer? Eu fui estudar. Eu fui me preparar. Se eu estava pronta? Não. Eu não estava pronta. Mas eu estava decidida. Eu já tinha estudado. Ela já tinha me ensinado. Ok. Agora, se eu fosse esperar eu estar pronta, eu não ia estar pronta até hoje. Mas não tem como saber se está pronta se não fizer, né? Exatamente. Só fazendo, né? Eu fui, a hora que nós abrimos, a hora que ele tirou, que eu vi o movimento, eu vi as vendas saindo, tinha mais de 200 pesas. E todo mundo carente nessa época, todo querendo mundo querendo entender, exatamente, também, né? querendo entender, né? O que é aquilo, né? Como assim? E foi sensacional. Sensacional. A primeira vendeu quanto, Nilza? Você lembra? Na primeira live, nós vendemos o quê? Uns 7 mil reais? Uns 7 mil reais. Era coisa assim de uma semana. De venda sua? De venda na época. Olha. Nós vendemos no dia o que era de uma semana. Quando nós vimos aquilo, eu falava, meu Deus, é sério mesmo que a gente vendeu isso assim? Pelo telefone, né? Nem eu acreditava, porque é muito louco, era uma coisa muito surreal, muito diferente do que nós estávamos acostumados. Falei, então agora, meu filho, não tem quem me segure. Eu nunca mais parei. Eu só fui me preparando cada vez mais. Melhorando, né? De organização, pontuando algumas coisas. Vou dizer para você que o meu roteiro, ele não mudou muita coisa, não. Ele foi muito bem feito. Eu estudei muito ele, né? E como eu fui fazer a live, eu sabia do que eu precisava. Eu sabia o que atraía. Uhum. Eu sabia o que fazer pro meu público ficar ali. Mesmo eu não estando pronta. Se você perguntasse pra mim, você tá pronta pra fazer a live? Ele perguntava pra mim, não tô, mas eu vou ter que fazer, então vamos. E quanto tempo dura a sua live, Nilza? A primeira durou 5 horas.
Porque eu já vi você assim, 12. virando, né? 12 horas, é. Aí faz a matemática, né? Então, assim, são desafios que se a gente fica esperando o estar pronta. Ai, não tô pronta. Não, a gente nunca tá pronta. A gente nunca tá preparada o suficiente. Jamile, quando eu comecei a estudar, que eu fui procurar entender o digital, eu tava procurando alternativas para vender. Eu tive uma ideia. Eu vi uma cliente postando que ela tava fazendo máscaras. Máscara valia ouro naquela época, né? Naquele momento. Até eu vendi máscara nisso. Você vendeu também? Eu também Minha vendi mãe muita costurava. máscara. Eu vendi muita máscara. E aí eu falei, vou comprar. Aí eu mandei mensagem para ela, falei, eu quero 200 máscaras. Negociei com ela, tal. Ela me entregou. Mandei mensagem pro Moto, uma graça, aquele motoqueiro daquela época, e ele falou assim para mim, Nilce, eu faço qualquer coisa, mas eu preciso trabalhar. Eu não posso ficar aqui em casa, eu só ganho aquilo que eu faço. Falei, mas é escondido, você sabe que não pode, né? Ele, não, tudo bem, eu arrisco. Falei, então bora. Eu comprei as 200 máscaras, embalei no saquinho transparente e coloquei uma mensagem que eu estava junto com elas, que eu também estava vivendo aquelas dores, que para mim também estava difícil, mas que eu estava junto com elas, que se precisassem de mim e o meu telefone. Ele levou uns 3 dias para entregar essas máscaras. No segundo dia que eu acordei, isso aqui estava morto, o telefone estava morto, coitado, nem as amigas falavam, ninguém falava, né? Tava todo mundo mudo. No segundo dia que eu acordei, eu tinha mais de 200 mensagens no telefone. Eu falei, meu Deus. Aí eu comecei a ler, agradecendo elas, primeiro me agradecendo, né, a lembrança e de saber que eu tava junto com elas, e depois, ai, Nilce, eu tô tão triste, você não tem uma blusinha aí pra vender pra mim? Ah, ali foi o start. Tenho, Claro que eu tenho. Vou lá buscar. Subia na loja, pegava umas coisinhas e descia. Eu comecei a subir 2, 3, 4, 5, 10 vezes. E daqui a pouco a loja inteira estava dentro desse quarto. Meu marido ia para a chácara, ele passava o dia na chácara. Um dia ele chegou, tinha uma fila de pessoas na minha grade, com distanciamento, tá? Porque a gente tinha juízo. Com distanciamento e uma fila de carro. Ele entrou e falou assim, minha Nossa Senhora, nós vai ser preso. Eu, calma, elas só estão esperando a sacolinha. Não, sua louca, nós vamos ser presos, as pessoas vão te denunciar. Eu falei, então eu vou pra minha loja. Se eu não posso ficar na minha casa, eu vou pra minha loja. A loja é minha, eu posso ficar lá dentro. Por que eu não posso ficar lá? sim. Eu levo meu colchãozinho e eu fico lá. Pra mim vai ser muito mais gostoso, eu vou ficar muito melhor do que eu ficar aqui. Você arrumou também uma distração, né? Uma distração, porque a gente exatamente. precisava ocupar a cabeça também, né? Catei os filhos, falei, bora, carrega esse carro, descarrega lá pra mãe, pode vir embora, deixa a mãe lá. Eu vou passar o tempo arrumando, vou passar o tempo... Fico lá. Eu nunca usei esse colchãozinho, tá? Eu nunca usei esse colchãozinho. Não deu tempo de tanto que se vendeu. O telefone não parava, a mulherada enlouquecida. É que você imagina, a gente, principalmente a mulher que trabalha, a gente não tem aquele tanto de roupa de ficar em casa, não é? Só tem alfaiataria e aquilo eu trouxe os pijamas, lembra da época dos pijamas americanos? Foi aí que eu comecei a vender os pijamas americanos. A gente arruma motivo pra comprar roupa qualquer uma, não tinha roupa pra ficar em casa. E foi assim, uma experiência doida. E pra fazer compra em São Paulo, tem uma cena que me marcou bastante. Eu chegando no Brás, eles estavam abrindo os carros que estavam parados e tirando as mercadorias. A polícia. Era polícia, tá? Não era pessoas aproveitando a situação, não. Quando eu cheguei no Brás, uma das situações que mais me marcou, que eu precisava fazer compra. Eu já não tinha mais mercadoria para vender. A polícia abrindo, estourando o carro e tirando as mercadorias. Então, assim, era um desafio atrás do outro. Imagina. Tinha 2 lojas que são meus parceiros até hoje, de muitos anos, que eles deixavam a gente se esconder lá dentro. E as outras lojas entregavam pra gente lá dentro, tudo escondido. Abre, agora fecha, agora ninguém sai. Agora, então assim, o que a gente faria em 3 horas, a gente levava 2 dias para fazer. Aqueles carros de massa fazendo cimento, quando a polícia percebeu que nós estávamos comprando, eles iam esparramando na porta do comércio. Então nem o dono conseguia entrar. Meu Deus. Parava a máquina na porta e... Os chineses são ótimos, né? Nós começamos a ir na casa deles em domingo. Em domingo, o dinheiro precisava circular, né? Exatamente. Assim, algumas pessoas me julgam quando ouvem essa história, e tá tudo bem, né? Cada um sabe das suas dores.
Mas me julgue quem não tem um sonho. Me julgue quem não ia perder tudo, ia voltar para trás com tudo. Toda essa construção de anos. O que eu estava fazendo era fazer o meu negócio sobreviver. Não era só um negócio que ia morrer. Eu ia morrer com ele. A minha família ia sofrer com essa perca. Então ia ser mais uma perca. Então eu sofri com todos esses desafios, com todos os apontamentos, sabe? Ai, que você é louca, ai, que você tá trabalhando, ai, que... Tô fazendo mal pra ninguém. Eu não tô saindo de lá. O mercado de construção não parou, Nilza? Então, depois você vai descobrindo, né, as coisas, né? Mas eu não tava fazendo mal pra ninguém, eu só tava deixando a Dondoca sobreviver. Ô, Nilza, sua live é que dia da semana? Toda quarta-feira, às 17 horas. No @ hoje... Reúna Oficial. Reúna Oficial. Reúna Oficial. Tá. Você ficou tão especialista que hoje você dá Sou mentoria, né? Sou mentora de live shop. Explica como é sua mentoria. Hoje eu preparo as lojistas para fazerem live que vende. Você faz isso presencial, online? Tudo online. Tudo online. Tudo online. Porque a live, as pessoas despreparadas acharam que era só isso. Você pegava o celular, ligava e pronto, vamos vender. É por isso que não vende. Não é só isso. O de trás é mais importante do que o abrir o celular. Sim, você imagina, tem que ter toda uma organização. Exatamente, tem toda uma organização, produto, tem né? todo um protocolo a ser seguido para ela dar certo. Senão, ela não vai funcionar. Então, quando eu escutava muito, isso era constante. Nossa, mas a minha live não vende. Nossa, mas a minha live não vende. Aí você vai assistir. Você não se preparou, você não organizou, você não antecipou. E é um protocolo, é um processo. Sim. E quem quiser te contratar hoje, é por onde? Como que é? Pelo Instagram? Tem um link no Instagram, Nilza Live Shop. Certo. Que é o nosso Instagram profissional, né? Não estamos com turma aberta agora. Não estamos, mas em breve a gente vai abrir outra turma. Porque, assim, eu fico tristíssima. Eu fico tristíssima quando eu olho alguém com potencial, com produto em potencial, e ela não tá fazendo live. É, e assim, a internet, eu falo muito, é um amplificador do que a gente já faz de bom, né? Exato. Então, ali, nossa, como você tem a oportunidade de alcançar, igual você falou, 200 pessoas numa noite. Quanto você gasta para você, para juntar 200 na sua loja, para fazer um evento, né? Jamile, as pessoas se apegam muito em números. Elas não estão convertendo isso em pessoas. Não são números. É? Então, mesmo que você abra uma live e tenha 10 pessoas, se você abrir a porta da sua loja e entrar 10 pessoas, é desespero total. Você não consegue atender com qualidade 10 pessoas sozinha. Sim. E qual o problema de ter 10 pessoas? Não é sobre o número de pessoas que estão ali. É sobre a forma que você vai fazer o seu trabalho. É sobre Sim. a forma que você vai vender. E o quanto a live representa hoje no seu faturamento? 40%. Muita coisa, né? 40%. 10% na semana aí. Não, tranquilamente, tranquilamente. A gente tem os recordes, né? A gente tem as lives recordes. E todo ano a gente bate. Esse ano a gente já bateu de novo. Então, todo ano a gente bate as lives recordes. A gente tem mais de 300 vendas na live. O resultado do pós-live, porque a live não é só a venda ali. Não é só você vender o produto ali. Eu posso fazer uma live apresentação e no dia seguinte você ir comprar comigo na loja. É o pós-live. O pós-live é um Natal. Eu tô com algumas alunas, né? E é gostoso de ouvir a nossa mentoria de domingo. É gostoso de ouvir. Eu vou gravar um vídeo com ela. Ela tem 35 anos de comércio aqui em Bragança. 35 anos. Ela tem muito mais história de loja Sim. física do que eu. Pois ela me procurou porque o comércio dela estava morrendo. Ela foi se atualizar e ela tá assim, brilhando. É, mas é isso, né? O comportamento do consumidor muda. Se você não se atualiza, o seu negócio, a tendência é, né? E vai morrer, Vai Jamile. morrer, né? Quem não se atualizar, vai morrer. Ô, Nilza, e essa mudança de nome, de Dondoca para Reúna, como foi isso, esse processo? Porque, assim, todo mundo conhecia, assim, Nilza da Dondoca, né? Sim. Não é Nilza Oliveira. Não, nem Nilza, na verdade, né? Onde eu passava era Dondoca, Dondoca. Eu nem nome tinha mais, na verdade. O Dondoca vai ser uma fase da minha vida que vai ficar para minha história. Eu tenho muito orgulho dessa fase da Dondoca, mas são ciclos. Eu entendi que o Dondoca não me representava mais. Sim. Sabe, que aquele nome não era mais o meu propósito.
Então, eu precisava buscar um nome que me representasse, a minha história, o que é que a gente quer de uma loja, o que é que a gente queria representar. E aí foi a busca. Para um nome que me representasse. Não só você, né? Eu acho que ele é coletivo, né? Ele é coletivo. Representa seus clientes exatamente, também, né? Porque mesmo eu estando sozinha do outro lado do telefone, do outro lado da tela, eu tô com um monte de mulher ali, né? E assim, é muito gostoso. Essa troca, essa amizade virtual que você faz é muito doida. Porque eu não vejo elas. Sim. Mas elas todas me veem. Várias vezes, o tempo todo. Então, quando elas me encontram, Jamile, parece que eu tô conversando assim com amigas de tempos. Mas eu sei o tamanho que elas usam. Eu não preciso fazer troca para elas. Eu vendo para elas há anos. E eu nunca vi. Ô, Nilza, e que tipo de mulher que a sua marca veste a Reúna? Ô, Jamile, você chegou num ponto que é bem importante para mim falar sobre. Nós temos uma demanda muito alta. Eu trabalho com um alto varejo. Eu não trabalho vendendo meia dúzia de peças. E eu escolhi esse caminho. Eu escolhi o meu público. Eu quero que todas as mulheres tenham alcance da moda. Eu quero que todas nós mulheres que saímos cedo para trabalhar e temos essa luta, essa corrida da vida, tenham o direito de se vestir bem, pagando pouco. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode sim se vestir bem, pagando pouco. Então, eu não trabalho com exclusividade. Cliente que gosta de exclusividade, eu já aviso, não é na minha loja que você vai comprar. Aqui eu quero vender para todas. Uma moda acessível. Acessível e de aí bom do gosto. momento. E de bom gosto. Inclusive, gente, essa camisa que eu estou usando é da loja dela. É verdade. Então, assim, é o caminho que eu quero. Nós acabamos de comprar o prédio da Reúna. Nós compramos o prédio da Reúna. Foi com 5 anos de trabalho de live shop. Foi com 5 anos de trabalho da Dondoca. O que eu investi nesse prédio, eu podia ter aberto várias lojas. Eu podia ter ido para uma multimarcas, trabalhando com marcas, mas não é o meu propósito. O meu propósito, eu falo que eu passei tanto não. Eu olho as fotos do aniversário do meu filho, que hoje tem 31 anos, eu tava com a camiseta da minha tia, porque ele tava lindo. Eu não precisava estar. Você abriu mão de muita coisa. Eu abri mão de muita coisa. Né? Então, eu sei o que é difícil. É difícil para nós, mulheres, dona de casa, mães, a gente se vestir, a gente poder ter. Tanto que eu fiz aquele vídeo falando dos casacos, quando eu ia fazer a primeira ação dos casacos. Eu quero que todas vocês tenham os casacos que vocês quiserem. E quantos vocês quiserem. Você vendeu por quantos casacos? 200. O mais caro era 300 e pouco. Casacos que por aí você acha mais de R$1.000. E nós vendemos 1.252 casacos. Haja espaço, hein? Tinha que ser um prédio a loja mesmo. Tinha que ser um prédio mesmo. Então, o meu propósito é o propósito de alcance. Sim. Eu quero que a mulherada tenha mesmo, entendeu? Eu quero que a mulherada possa comprar. Eu faço live toda semana. E elas podem comprar toda semana. Você está com a guarda-roupa renovada. Exatamente. Ali. Então, é o ter acesso. Eu quero que as mulheres tenham o acesso a estar bonita, ao estar bem vestida, ao estar na moda, ao estar elegante. E você consegue. Ô, Nilza, uma coisa que impressiona muito em você, tanto na sua fala quanto na sua história, é seu foco, né? Muito. E o que você faz? Que dica que você pode dar? Porque para nós empresários, né, se a gente sem foco também, a gente não constrói nada, né? Como que você se organiza para manter esse foco e mesmo com todos os desafios que a gente tem? Diários, né? É. Os desafios são diários. Eu falo que você mata um leão por hora, não é por dia, não. Você escolheu empreender, minha filha, você vai com força. É pros fortes. Eu falo a mesma coisa. E sem mimimi. Eu tenho preguiça de mimimi. Sabe por quê, Jamile? A gente sabe como vender. Eu descobri a fórmula da venda. Fazendo live shop. Por que é que eu não vou fazer? Porque cansa. Porque dá trabalho. Porque eu tenho vergonha. Porque isso. Porque aquilo. Preguiça de mimimi. Então eu não me distraio. Eu foco, minha filha, e eu só vou. Enquanto eu não chego, eu não paro. Pode vir que eu vou ultrapassando, eu vou resolvendo e eu continuo com foco. Mentalidade de atleta, porém no empreendedorismo. Exatamente. Exatamente. Não dá para ter mimimi.
E às vezes eu tenho que dar uns chacoalhões, sabe? E falar, gente, quem disse para vocês que vocês iam trabalhar menos? Quando você escolhe empreender, você trabalha dobrado. Sim, você não tem mais. 13º, você não tem férias, gata. Então, hoje é muito fácil. Vocês me veem viajando, tirando férias, ou me veem com um carro novo, ou me veem construindo, ou me veem comprando prédio, ou me veem... Quantos anos eu levei para isso? E quanto eu abri mão? Enquanto todas estavam de carrinho novo, roupinha nova, eu estava onde? Eu estava puxando carrinho. Eu estava construindo. A vida de empreender é uma construção, não é mágica. As pessoas acham que, eu vou empreender, vou abrir uma loja. Vai lá, pinta bonitinho, tudo rosinha, luzinha, para abrir a loja. O principal você não estudou, minha filha, que é como vende. E é muita mentalidade também, né? Você tem uma mentalidade empreendedor, né? Sim. Eu falo, assim, dentro do meu processo também de consultoria, eu percebo muito isso. O que constrói, ou o que destrói o empreendedor ou o negócio é a mentalidade. Sim. Primeiro ponto. Porque se ele não tem uma mentalidade, poxa, tenho que fazer mesmo com todas essas dificuldades, esquece, não, para né? no meio do caminho. Para. Por isso que a maioria desiste. Por isso que a maioria desiste. Não é para qualquer um. Nilza, então assim, pra gente já encerrando aqui que o papo está ótimo, mas que mensagem que você deixaria para quem está começando a empreender aí, já escutando toda essa jornada sua, que é maravilhosa, mas assim, se você pudesse deixar uma mensagem, qual seria? Estudar. Tem que estudar e sem distração. A gente não pode se distrair. Tudo é distração. A validação é distração, quando você fica procurando e esperando a validação das pessoas à sua volta, viu? Suas amigas não vão comprar de você. Seus parentes não vão comprar e quem comprar não vai pagar. A validação, a gente mesmo vai se sabotando, esperando, eu não consegui fazer porque fulano não me ajudou. Eu não consigo ir porque ninguém vai comigo. Eu não consigo fazer porque o meu celular é ruim. Então é não se distrair. Eu não me distraio. Eu tenho iPhone, tem poucos anos. Eu fazia com o telefone que eu tinha, com as armas que eu tinha. Então é não se distraia, foca e vai. Mas se estuda, tem que se preparar, tem que se preparar. O caminho é mais curto e o dar certo é mais fácil. Sim. Ô Nilza, além do Instagram tem, né, o @ReúnaOficial, né? As pessoas também podem ir até o seu ponto físico, né? Qual que é o endereço? Inocêncio Salaroli, número 18. Gente, é uma loja linda aqui em Bragança, Sim, né? convido a todos a nos fazer uma visita, conhecer o espaço, ficou maravilhoso. A gente tem a área do café. Essa área do café está de porta aberta, viu, Jamile? Lá, essa área foi construída para nós que empreendemos. Vai ter lá, tem uma amiga que faz chocolate, vai lá fazer uma degustação para as nossas clientes. Eu tenho a Lagélica, uma das nossas parceiras, vai lá apresentar a coleção para as nossas clientes. Não é sobre dividir a sua venda, dividir o seu lucro daquele dia, não. É sobre compartilhar. Compartilhar. Então, esse espaço eu construí para isso. Para compartilhar das nossas clientes com as minhas amigas empreendedoras também. Maravilhoso. Não à toa você é uma referência hoje para outras mulheres empreendedoras. Parabéns pela sua jornada, é muito lindo, é gostoso te escutar, né? Muito obrigada por ter vindo, né? Por ter aceitado o convite de estar aqui, eu que aqui hoje. Que esse episódio bombe história aí nesse YouTube, com suas clientes. Com certeza, vamos lá. Bom, gente, então esse foi mais um episódio do podcast Beni Rubi, uma iniciativa aqui da Mili Marketing, da Candeia Vídeo Produção, que você pode acompanhar em nossos canais YouTube, Instagram e Spotify, @Beni Rubi. E até o próximo.